Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Não Temas Maria. Eu sou Camila Castro, jornalista, e é uma alegria ter você aqui com a gente. O Não Temas Maria é um projeto da Arquidiocese de Brasília que nasceu para ser luz, refúgio e voz para todas as mulheres que buscam cura, segurança, esperança e fé. Cada episódio é um espaço de acolhimento e verdade, onde falamos sem medo sobre aquilo que toca profundamente a vida real. E no episódio de hoje vamos mergulhar em um tema essencial para o coração feminino: o amor próprio, a autoestima e a restauração da nossa essência como mulheres. Vivemos tempos em que tantas mulheres estão feridas, exaustas, pressionadas por padrões impossíveis e desconectadas de quem realmente são. Por isso, o programa de hoje é um convite a redescobrir o valor, a dignidade e também a beleza que Deus colocou em cada uma de nós. Para essa conversa tão especial, nós temos convidados igualmente especiais. Hoje recebemos com muita alegria Mônica Luzia, católica, mãe de 3 jovens, casada há 21 anos, sócia fundadora do Colégio Veritas de Brasília. E também, gente, não para por aí, viu? Ela estuda educação personalizada, clássica, inspiração católica, dedicada a estudar sobre educação, formação humana, educação católica, espiritualidade, santas mães, temperamentos, histórias da igreja e sobre catolicidades em geral, graduada em ciências da computação, especialista em gestão e pós-graduação em educação clássica. Ajuda mulheres a amadurecerem na fé e a redescobrirem a beleza e a essência de sua vocação. Também recebemos Padre Taison Santarém, que é assessor arquidiocesano de Brasília, sempre tão sensível aos temas humanos e espirituais e que caminha conosco na construção de um olhar mais profundo sobre a dignidade da pessoa. Ainda também recebemos Laíse Costa, católica, consultora de moda e imagem, ela que vai nos ajudar no diálogo sobre a imagem, o vestir e autoexpressão, que influenciam na restauração da autoestima e também da identidade feminina. Mônica, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui no podcast Não Temas Maria. Eu que agradeço o convite, é um prazer contribuir com o trabalho, com os estudos, com o meu próprio conhecimento, né, da busca pela essência feminina e passar um pouco desse conhecimento para as mulheres que assistirão o podcast aqui. Muito obrigada. Padre Taison, mais uma vez conosco aqui. Padre, muito obrigado. O senhor é sempre muito bem-vindo. A gente fica super feliz, viu, quando você participa aqui com a gente. Por nada, eu também fico muito feliz, né? E vamos contribuir para que possamos ter uma partilha bem frutuosa. Isso aí, Laíse, bem-vinda. Obrigada, viu, por estar conosco aqui também. Sua presença é muito importante. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui nesse projeto tão importante, tão bonito, contribuir um pouco do que eu sei, estudo, falar sobre a essência feminina, sobre a autoestima, vai ser muito bom. Que bom, sejam bem-vindos. Já começamos então falando sobre a restauração da essência feminina. Mônica, eu já começo com você então. Então, quando a gente fala sobre restauração da essência feminina, de que exatamente estamos falando? Primeiro, quando eu converso com mães, com amigas, né, mentorias e tudo, eu falo que a gente precisa fazer 3 passos. Conhecer o que nós somos como ser humano, porque a gente tem que ter esse autoconhecimento de si, e nós somos ser humano, nós não somos plantas, nós não somos bichos, nós temos, né, somos filhos amados de Deus, criados à sua imagem e semelhança. E nesse contexto, nós somos mulheres, né, a mulher. Então, quais são as características de como ser humano que nós temos? Quais são as nossas potências, né, o que todo ser humano tem em comum? E como mulher, o que nós temos? Qual que é as nossas potencialidades? E aí, a gente aborda também a questão, a vocação. Então, a gente vai afunilando, assim, né? Fazendo um conhecimento, olhando para o espelho, vamos dizer assim, para que a mulher, a gente possa traçar planos, traçar metas, para que esse autoconhecimento se desenvolva. Porque se a gente não se conhece, a gente não sabe onde tem os problemas, o que está pegando, e até mesmo onde é que a gente vai, né? Porque aqui eu sou, de onde venho, para onde eu vou. Então, a essência feminina, eu falo muito assim, que Deus, eu não, Edith Stein, eu trouxe aqui até alguns livros de Edith Stein, Alice,
e tantos outros estudiosos da essência, da vocação da mulher, fala que o ser humano, ele ao ser criado por Deus, o Padre, tem muito conhecimento, né, nesse sentido, a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos essa vocação. Qual que é a nossa vocação? Voltar a Deus. Então, nós temos um fim último. É isso em todos os aspectos da nossa vida. Nós temos a vocação de, como é que eu vou dizer? Lá no Gênesis, né, fala, procriar, povoar a terra e dominar. Então, de ser mães, de ser esposa, de ser companheira do homem, né? Quando a mulher criou, isso não é denegrir, né? Então ela, eu sou companheira, eu vou gerar. Quando a vez que eu vi que Santa Zélia falou, né? Que qual que era a missão da mãe? Povoar o céu. Nossa, que coisa mais linda, povoar o céu. Então aí a gente trata muito isso com as mulheres, esse autoconhecimento, porque quando a gente conhece essas características, a vontade, os vícios, a importância das virtudes, então a gente começa a trilhar um caminho para esse descobrimento e, se não se conhece, vamos traçar um caminho para que esse conhecimento seja possível para ajudá-las no dia a dia. Agora, quando a mulher ela não tem essa autobusca, né, esse autoconhecimento, enfraquece essa maturidade feminina? O que acontece? Hoje nós estamos num mundo que nós estamos com a mentalidade corrompida, feminina e masculina, ambos, por ideologias. Aí eu não vou entrar no mérito, porque é para outro podcast, né? Mas nós perdemos esse conhecimento do que é ser mulher, qual é o meu papel, e qual é a minha vocação, o que me realiza. E a gente também não tem mais aqueles com quem convivemos, que no passado a gente vivia cidades pequenas, rurais, ou até cidades menores, eram ciclos de famílias, você tinha as suas tias, as suas primas, convivia com outras famílias com os mesmos valores, os mesmos princípios, e por mais que ela não buscasse conhecer, aquilo vinha pela criação, pela educação. E hoje, como nós vivemos hoje, como se fossem ilhas dentro das grandes cidades, aqui Brasília, né? Na correria do dia a dia. Então, ela não tem essa formação, nem pelo estudo e nem no dia a dia, né? Com seus. Então, isso atrapalha muito essa mulher, porque aí a autoestima, ela tá sendo sobrecarregada porque ela não quer ser mulher, ela quer ser o homem, né? Porque ela quer fazer tudo, ela quer o trabalho, ela tem o poder, né? Ela tem a possibilidade realmente de conquistar muitas coisas, só que ela, ao sair de casa, a gente tem que levar a casa junto com a gente, né? E ao contrário, e hoje em dia a gente não quer mais a casa. Então, assim, várias questões que estão atrapalhando a mulher nessa sua mentalidade, então a gente tem que reconstruir. Aí vem o trabalho do podcast aqui de levar esse tema, de debater do qual é a essência, o que é a mulher, o papel da mulher, a questão da docilidade, da aparência, né, da autoestima, da importância da educação. Então, assim, essa mulher que não tem esse conhecimento, ela se frustra, ela se perde, depressões, enfim, mil coisas que a gente vê no dia de hoje que estão afetando essas mulheres, né? Por isso, padre, que é importante a mulher reconstruir a sua essência em Cristo, né? Justamente para que esses valores não se percam aí ao longo do caminho, porque realmente eu acho que os valores femininos têm se perdido, o senhor concorda? Desde a criação da queda, né, no pecado original, a ação do mal vai ser sempre desconstruir aquilo que Deus organizou, né, vamos dizer assim, né? De alguma forma tentar atingir a Deus ferindo as criaturas, né? Então, a desordem que há no ser humano é uma tentativa do mal de atingir a Deus, né? E a gente fica ali no meio sofrendo tudo isso. Então, esse trabalho de reconstrução sempre foi a ação salvífica de Deus, né? E a missão da igreja, né? De trazer a essência, de fato, principalmente do ser humano, né? Que é, como a Mônica recordou, né? A partir da criação, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa dignidade é alta, né? Então, a partir desta dignidade que o próprio Deus inseriu na humanidade, é preciso esse trabalho de voltar, né? De voltar à essência, seja do ponto de vista da humanidade, de encontrar a Deus dentro, né? Como Santo Agostinho dizia, né?
estava procurando fora, né, e estavas dentro de mim, no mais íntimo, né? Então, seja encontrar no mais íntimo da nossa humanidade a presença de Deus, seja no entendimento, né, seja pelo autoconhecimento, seja pela conversão da cultura, né, da nossa sociedade, da realidade, para que nós possamos entender que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, que podemos fazer grandiosas coisas, né? Então, no contexto do nosso tema, né, principalmente em relação à fragilidade que a mulher tem sentido em relação à sua própria natureza, a própria igreja já percebeu isso há algumas décadas, né? Quando o Papa, né, São João Paulo II escreve o documento Mulieris Dignitatem, né, sobre a dignidade e a vocação da mulher, já era um olhar da igreja percebendo que a mulher precisa retomar, né, a sua dignidade própria, né, porque homem e mulher têm a mesma dignidade de filhos de Deus, de criaturas, mas a mulher ela tem as suas características próprias também que não podem ser perdidas, né? Ser mãe, ser esposa, né? A docilidade, a amabilidade, tudo isso que são características muito próprias, né? E que não podem ser desvirtuadas, né? A cultura nossa tenta inverter os valores, né? Tenta, com uma ideia de uma certa liberdade, dar o entendimento de que a mulher, ao não ser quem ela é, ela vai estar sendo livre, né? E ao contrário, né? Ela se aprisiona porque ela está fugindo de quem ela é mesma, né? Na sua essência. Inclusive, assim, é um assunto até meio que polêmico sobre essa questão do corpo livre e tudo. Recentemente eu até vi um padre falando que corpo livre não é você se despir, andar de qualquer jeito. Não, é um corpo e mente saudáveis, né? E as mulheres, muitas acabam entendendo isso errado, né, Laís? E eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque muitas mulheres perdem essa relação com a sua imagem. E como é que o seu trabalho é feito, assim, na prática? Começa de dentro para fora? Você tenta realmente restaurar essa imagem? Me conta um pouquinho. Sim, as pessoas às vezes têm um conceito sobre a imagem, sobre até a consultoria de imagem que eu trabalho, né, a moda, como algo muito externo, como algo muito estético. E a maior parte das pessoas que eu atendo são mulheres, geralmente são mães. E o que acontece? Existe todo um trabalho de conversa antes, de conhecimento. Então, todas as etapas são vividas para que aquela mulher entenda qual é a sua identidade antes. E a gente fala que os aspectos externos, como meu cabelo a partir de agora, minha roupa a partir de agora, eles são apenas o resultado. É a menor parte do processo. A maior parte do processo é construído justamente nessa identificação de quem eu sou, né? Qual é a minha identidade? Qual é o meu objetivo daqui para frente? Então, quando a gente fala de imagem, de consultoria de imagem, é mais sobre isso. É primeiro o autoconhecimento, a veste vem depois. E aí, quando a gente olha já, né, nesse âmbito, né, cristão do corpo livre, nessa construção a gente busca o corpo livre nesse aspecto. Porque quando eu descubro quem eu sou, principalmente quem eu sou em Deus, eu sou livre nele. Né? Eu sou liberta de ideologias que não correspondem ao que eu sou chamada a ser. E a partir disso eu construo a minha identidade. E aí eu consigo comunicar através da minha imagem, primeiro para mim mesma, e depois para as pessoas aquilo que eu sou. E primeiramente, filha de Deus. Né? Isso até me faz lembrar duas virtudes que estão nesse âmbito, né? Que é a virtude do pudor e da modéstia, né? Que para um pouco do que você está dizendo, né? A virtude do pudor é o exercício, o hábito, a capacidade de guardar aquilo que é mais precioso, né? Seja os sonhos, os planos, sejam os segredos, né? Aquilo que é importante, aquilo que também é doloroso. Então, a virtude do pudor vai ser essa proteção, né? E a modéstia é nesse mesmo intuito, só que do ponto de vista exterior, né? Porque manifesta
a manifestação exterior vai ser exatamente aquilo que está no interior. Então, se eu protejo coisas importantes e valiosas, isso vai se demonstrar também na exterioridade das vestes, né, da aparência, né, e tudo. Então, tem muito a ver, né, com o que você está dizendo, né? E uma coisa interessante sobre isso é que essa questão da modéstia, muitas mulheres cristãs têm essa dificuldade, em algumas vezes. Por exemplo, como que eu vou estar dentro da moda e ser modesta? Só que as pessoas esquecem que moda não é tendência. A tendência faz parte da moda, como um todo, só que a moda é história. A moda é comunicação. É o que um povo daquele momento, daquela época, quer dizer. O que esse povo está dizendo? Como na Revolução Industrial, quando as mulheres começaram a usar calça, por quê? Porque elas começaram a trabalhar nas fábricas. Então, tem uma história por trás da moda em si. Então, eu não acompanho tendências, mas eu posso me instruir através da moda a entender qual parte disso, a partir do que eu sou, da minha identidade, a gente volta para a identidade, como eu posso me comunicar e trazer dessa história algo para mim. E aí, como cristã, eu preciso ser modesta, porque faz parte de quem eu sou. E aí eu pego essa porção da moda, dessa história, que cabe a mim. Então eu não preciso me comparar, buscar tendências, não tem a ver com moda isso. Até porque Jacinta, se eu não me engano, lá nos Três Pastorinhos, Nossa Senhora falou, né? Que a moda seria um grande motivo de que muitas almas fossem condenadas ao inferno, né? Então, no sentido pejorativo, né? Desse vício de querer seguir tendências, né? Se desconsiderando essa essência de filho de Deus. E uma coisa que o padre falou aqui, que me marcou muito quando eu li, a Alice Evon Hildebrand, eu não sei falar o sobrenome dela direito. Ela fala muito das características femininas do corpo da mulher, né? Os órgãos sexuais são para dentro, protegidos, e aí isso mostra as características do corpo feminino, mostra também as características da alma feminina. As características do corpo masculino mostra, tá ligado com as características da alma masculina. A mulher, os órgãos sexuais para dentro, guardados, reservados. E isso mostra que a mulher é feita, quando recebe um filho, ela cuida, ela acolhe, ela gera, né, ali o útero. Então a mulher, a sua alma é isso, ela também é acolhedora, é cuidado. E ela usa o que eu lembrei aqui quando o padre falou do cuidado, de proteção. Ela fala assim que a virgindade da mulher é uma coisa, uma graça, é um dom tão grande de Deus que o aparelho reprodutor, né, ali o aparelho reprodutor é quando Deus toca e gera vida. Eu lembro muito do altar, né, naquele momento que o altar, o padre está fazendo aquela oração, que Jesus, pão vira Jesus, Deus toca, ali o céu toca o altar. E quando a mulher recebe a graça de uma vida ser gerada, ali Deus toca. Então aquilo ali é muito sagrado. Então ali tem um véu. E esse véu é da virgindade, que protege ali. Que essa chave é dada ao seu esposo por Deus na hora do casamento. Olha que coisa mais linda, gente. Lindo. Que ele contou isso pra gente algum dia, né? Porque trata essa questão da virgindade, do zelo, do pudor e da modéstia de forma tão ruim, feia até, né? Que é uma coisa que é desprezível, que não importa. Mas não, Deus fez tudo com... Deus é Deus, né? Então ele faz tudo perfeitamente. Então, quando ela usou essa metáfora, essa analogia, falei, meu Deus, é isso mesmo, né? Que maravilha que são as obras de Deus, né? E a mulher, como o padre falou, a identidade de a gente é o mesmo em dignidade. O homem criou primeiro, a mulher depois. Não. O fato de ter criado a luz e a terra não significa que um é mais importante, mas são a dignidade ali de estar juntos, né? Então isso É engraçado também que quando você fala assim, né, que às vezes é apresentado de forma pejorativa, né, a questão da virgindade, tabu, né, do ser mãe e tudo, às vezes escutamos por aí, né, não, a mulher ela pode ser o que ela quiser, né, mas se ela escolher ser mãe, aí não pode. Se ela escolher ser virgem consagrada, também não pode. Então, é uma liberdade meio limitada demais, não é? liberdade naquilo que eu quero que você faça. Se não for, não pode. Agora, essa questão de liberdade que o senhor falou, inclusive o senhor até tocou no assunto sobre virtudes, né?
Qual seria, assim, a virtude mais urgente para as mulheres hoje? Assim, me permite, assim, que nas minhas experiências aí, eu vejo que a virtude da ordem. Porque quando você coloca as coisas em ordem, em prioridade, não só colocar as coisas da sua casa no lugar, mas a sua vida em ordem. Existe um livro que fala dos cinco dedos da ordem. E vai ao encontro daquilo que a gente falou da criação. Que a criação é Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Temos a questão de povoar e de dominar, né? Aí o trabalho. Então, a ordem, esses dedos da ordem, eu falo muito com as mulheres assim: primeiro dedo, a mão, né? Primeiro, o dedo maior, Deus, religião. O segundo, acho que é esse aqui, né? É o dedo da família, do cuidado, da família, ser esposo. Aí vem qual que é a ordem? Filho e esposo. Aí o esposo em primeiro. Por quê? Porque um dia os filhos vão sair do ninho, quem vai ficar é você e o seu marido. O terceiro, o trabalho. Então, o trabalho é importante, mas ele vem depois de Deus, depois da família. E aí depois vem o quê? O autocuidado, o descanso. Tem que descansar, tem que se cuidar da sua saúde. E o quinto, que é o serviço social, né? Dar-se, evangelizar, fazer apostolado. Então, a ordem, se a gente coloca isso em ordem, a nossa vida nestes 5 aspectos, as coisas têm uma maior claridade, ficam mais claras. Então, quando a gente começa a olhar, começa a se debater, aí tá colocando tudo a mesma prioridade. Não é prioridade. Deus em primeiro lugar. O que você está fazendo? É a missa, sacramentos, confissão, sua esposa, sua família, os seus filhos. O trabalho, eu preciso, mas o trabalho, eu preciso lá, mas eu tenho que estar com meu olho dentro de casa. Então, assim, se a gente ordena isso, a gente diminui até aquelas frustrações, aquela que você começou a perguntar aí no início, né? Falando dessa nossa loucura que a gente está andando hoje em dia, né? Então, eu acho que a ordem, para mim, eu vejo aí nos estudos que eu tenho feito, é uma das primeiras virtudes que a gente tem que trabalhar aí com a mulher. Não? Mas eu acho que para isso, padre, eu acho que a mulher tem que se reconhecer bem em Deus, né? Porque senão eu acho que essa ordem, ela fica bem bagunçada. A partir da experiência de fé, né, do encontro com Deus, né, isso tudo começa a se tornar quase que uma necessidade, né? Uma vez que nós temos uma experiência com Deus, o fruto dessa experiência já é assim: eu preciso organizar as coisas que estão bagunçadas na minha vida, né? Então esse passo é fundamental. Mas assim, entrando também num dos pontos aí que nós temos como pauta, né? O fruto também da experiência de Deus é exatamente o amor próprio, né? Porque assim, vamos dizer assim, um dom, mas é também um exercício que precisa ser feito, porque Jesus nos ensinou o resumo dos mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, o amor a si próprio é basilar para que a gente consiga até amar a Deus, né? De alguma forma a gente precisa se amar. Para a gente amar o outro, a gente precisa se amar porque a gente dá o que a gente tem, né? Então, até aqui quero fazer uma pequena distinção para que, né, quem está assistindo possa também entender. Existe uma diferença grandiosíssima entre amor próprio e egoísmo, né? Que às vezes alguém pode dizer assim: amor próprio, então eu vou ter que me tornar egoísta, né, individualista. E não tem nada a ver, né? Existe uma distinção. O amor próprio é a atitude de zelar, de cuidar de si, para me tornar capaz de me doar ao outro, né? Isso é amor próprio. O egoísmo, ele é a atitude de centralizar em mim em detrimento do outro. Ou seja, a tendência do egoísmo é o isolamento, né? É eu buscar aquilo que eu quero, independente se eu vou precisar passar por cima de alguém. Então, o egoísmo, ele é frio, né? Ele é sem caridade. O amor próprio é a atitude primordial de quem é filho de Deus, porque se reconhece amado por Deus e percebe-se capaz de amar também. E aí, se eu tenho a capacidade de amar dada por Deus, eu vou cuidar deste dom que Deus deu, que sou eu, e vou me dedicar também ao outro, né? Então, é importante a gente entender essa distinção, porque às vezes eu posso
não cuidar de mim achando que eu vou estar sendo egoísta, né? E não, né? Se eu não cuidar de mim, eu vou estar até pecando, né? Não cuidando, às vezes, da minha saúde, não cuidando da minha aparência, né? Não cuidando da minha vocação, né? E uma coisa, desculpa, mas ao encontro do que o padre está falando, a gente tem, como ser humano, como essência, nós temos o material e o nosso transcendental, o corpo, a alma, né, o espírito. E a gente precisa cuidar dos dois. E nosso mundo hoje, ele está fazendo o quê? A gente está cuidando não no sentido positivo, né, nosso autocuidado, mas a gente está muito preocupada com o nosso corpo, às vezes até né, de benefícios com a questão da saúde, academia e tudo, mas assim, o material de trabalhar e dar pro filho, isso, né? Só que a gente esqueceu do autocuidado da nossa alma. Então eu falo que a gente tem almas anoréxicas e a gente não está formando essas almas, dando alimento para essa alma. Então quando a gente vê uma mulher que está com problemas às vezes na família, na educação dos filhos, tem que fazer esse trabalho que você faz, né, também aí com a autoestima, mas também para se conhecer também. Olha, eu tenho um corpo e tenho alma, eu não só tenho corpo, mas às vezes ela também, eu vou rezar, não, você tá rezando, mas tô cansada, você tá tomando algum suplemento? Você tá dormindo direito? Então, a gente tem que cuidar dos dois, porque se é duas asas pelas quais o intelecto, o material e o espiritual, a gente vai contemplar a verdade. Sem ela, a gente não é corpo e alma, né? Então não tem como a gente tirar os dois, um só e o outro ficar anoréxico. Então, eu vejo que, infelizmente, o contexto que nós vivemos é de almas anoréxicas, né? E isso é muito forte, né? Agora, assim, pelos seus estudos, assim, o que você observa? Por que a mulher ela tende tanto a perder, né? Essa questão da autoestima, também esfriar mais rápido. Eu percebo que tem muitas mulheres que quando elas vão perdendo essa autoestima, a fé esfria muito também, consequentemente, né? Ela vai perdendo várias coisas ao longo da vida. Então, a mulher, uma das características dela é a afetividade. Os sentimentos, a flor da pele, tudo. A mulher é muito sensível a tudo. E também a imaginação também, né? A imaginação é a louca da casa. Então a mulher tem que cuidar da sua imaginação, tem que cuidar dos seus pensamentos, cuidar da sua afetividade, o controle dessa inteligência, vamos dizer assim, emocional. Porque se a gente controla uma afetividade bem cuidada, ela vai ajudar a mulher no seu dia a dia em tudo. Porque a afetividade em nós é gritante, né? Porque esse cuidado, todo esse afeto, a gente quer doar. A nossa essência é doar, é cuidar. E se a gente não cuida dessa afetividade, uma afetividade desde criança, às vezes, mal formada, não saber a prioridade das coisas, do egoísmo. Então, às vezes aí fica tudo deturpado. Então, uma afetividade não cuidada, ela vai causar muitos problemas numa mulher, sabe? Então, ela precisa restabelecer parar um pouco e ver para onde que tá indo as coisas. E aí, senão ela fica uma pessoa chata, rabugenta, reclamona. Aí ela, em vez de ser uma afetividade que vai cuidar, acolher, amar, gestar, vai ser uma que vai afastar, que vai rebelir, que não vai ser, né? Quem não tem aquela experiência de voltar para casa, de ir para casa da avó, de acolher, né? Aquele clima, né? Então, às vezes não vai querer voltar para casa, os filhos, nem o marido, porque tá o oposto. Em vez de acolher, está repelindo, né? Tem duas coisas interessantes no que vocês falaram. Eu tava aqui já, gente, eu preciso falar isso. Que o padre falou sobre o amor próprio e o egoísmo, né? Quando eu vou atender uma mulher, né, na consultoria de imagem, a gente trata isso de uma forma tão bonita, porque quando a gente se veste, se adorna, né, a gente está se comunicando. Então, eu sou egoísta quando eu acho que a minha imagem não é capaz de amar o outro. Por exemplo, tem um aniversário, vai ser um aniversário, e eu vou de qualquer jeito. Agora, se é seu aniversário, eu me visto, eu me arrumo, eu te amo através da minha imagem, porque eu tô comunicando aquilo. Então, quando eu amo o outro, eu também me preparo para os momentos especiais, eu cuido do outro através da minha imagem.
Porque a imagem é uma comunicação. E é isso que as mulheres precisam entender. Aquela comunicação, primeiro para ela, por exemplo, eu faço aquela análise de cores, e às vezes, em alguns dias, eu falo, por que você não usa essa cor? Porque vai comunicar algo para ela aquele dia, quando ela se olha no espelho, né? Então, às vezes, ela acha que é egoísmo porque eu tenho aquele tempo para, sei lá, ir ao salão. Mas, na verdade, eu estou amando o outro através da minha imagem, a minha família, o meu esposo, os meus filhos. E quando você falou da virtude, quando a Mônica falou da virtude da ordem, é exatamente esses pilares que a gente trata na consultoria de imagem. Você foi falando, eu fui identificando, porque quando a gente conversa com as mulheres, a gente fala assim, tá, vamos lá, você é mãe, você é esposa, você é profissional de tal área, tá, você tem todas essas atuações, vamos colocar tudo em ordem? Como que eu vou me comunicar em todas elas sem me perder, né? Então a gente tem esse processo de identificação, de autoconhecimento, antes de revelar através da imagem aquilo que eu quero expressar. Então, muito interessante. Eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, dentro dessa questão do amor próprio e a imagem, né? Nos atendimentos, né, as pessoas na confissão e tudo, tem uma coisa que eu percebi que tem a ver com a fragilidade do amor próprio, que reflete exatamente na imagem que eu transmito, né? Por exemplo, se eu tenho um amor próprio em baixa, vamos dizer assim, eu tenho duas tendências, né? Ou eu posso me supervalorizar, ou seja, criar uma máscara de que eu sou mais do que eu sou, né? E isso entraria no pecado da soberba, né? Ou até da vaidade, de eu me colocar como melhor ou do que os outros, ou melhor do que quem de fato eu sou, ou uma tendência negativa, né? De eu me colocar como menos do que de fato eu sou, e às vezes isso descamba até na inveja, né? Porque eu me coloco menos do que o outro, e aí eu me comparo, e aí o outro é sempre melhor, as coisas do outro é sempre melhor. Então, assim, como que você, na sua experiência também com essa avaliação e, vamos dizer assim, melhoria da imagem, né? Como que você vê essa questão dessa relação, né? Do amor próprio ferido e isso se refletir na imagem, né, da pessoa. Eu acho que eu até complemento, se me permite, a pergunta do padre, porque tem gente que se veste para esconder as suas inseguranças, né? E outras pessoas se vestem também a partir da própria dignidade, né? Acho que tem muito isso. Tem muito isso. E eu gostei muito dessa pergunta porque é algo realmente trabalhado dentro disso que eu faço. Por quê? Quando a gente fala sobre. São duas vias, né? Quando a gente fala sobre a pessoa que tem um amor próprio ferido e ela vai para a via da vaidade, o que acontece? Ela coloca toda a expectativa de identidade dela na imagem. Então ela acha que a partir da imagem, do externo, do estético, ela vai se autoafirmar e ali ela vai se esconder. E aí começa a comparação, a seguir as tais das tendências que a gente falou, e aí começa a ferir muito mais o amor próprio, porque ela começa a se submeter a coisas que não fazem parte da essência dela, que não fazem parte do chamado dela. Por quê? Toda a expectativa, toda a identidade dela está firmado no externo, né? E tem também aquelas que o amor próprio está ferido e elas se deixam, né? Tem a baixa estima. Então elas acreditam que elas não são dignas eu não preciso desse tempo para mim. Eu não tenho direito a isso. Ou então eu nunca vou atingir esse patamar. Mas qual patamar? Porque as redes sociais hoje, eu sempre digo isso, é um grande problema que a gente enfrenta. É o que eu converso muito com as mulheres durante a consultoria de imagem. Padrões que não tem nada a ver. Comparação, exatamente. Abertura para inveja. A comparação é o ponto. Vocês falaram tudo. Por quê? A mulher, ela vai para as redes sociais e ali elas se comparam fisicamente, né? Principalmente fisicamente. Quando eu estiver assim, aí eu começo a me cuidar. Como se existisse um padrão para dar um início a algo que é nosso. É a nossa comunicação, é a nossa dignidade, o amor próprio. As mulheres precisam desvincular isso de padrões, né? O amor próprio, ele vem justamente dessa questão da identidade, principalmente em Deus. Por isso que quando nós temos uma vida de oração, quando nós temos uma vida ordenada, quando nós buscamos um direcionamento espiritual,
quando nós ouvimos um podcast como esse, é muito interessante como a gente consegue ordenar aquilo para o bem, entender. Então existe essa diferenciação e existe esses 2 caminhos onde nós, mulheres, muitas vezes nos perdemos. Nessa soberba, nessa vaidade, que é também insegurança. É essa ausência de amor próprio, porque no amor próprio eu sei quem eu sou, eu tenho a segurança de quem eu sou. Independente do que os outros são, eu sei quem eu sou, porque Deus me revela todos os dias quem eu sou e eu me sinto amada por Ele. E isso se reflete através da minha imagem e do que eu posso e quero fazer por mim. E também tem o outro lado, né, do não conseguir me cuidar, do não conseguir expressar através da minha imagem. Porque muitas pessoas falam assim, nossa, você é consultora de imagem, você deve julgar muito as pessoas pela aparência. E não. Quando a gente começa a estudar sobre isso, sobre moda, a gente julga menos. Porque a gente entende que a forma como a pessoa está se expressando por fora é o que ela está sentindo. Então, muitas vezes, por exemplo, quando eu vejo uma mulher nessa outra via de desleixo, né, de não se importar com a própria imagem, ela está pedindo socorro. Ela está falando, olha, eu não estou dando conta. Olha, eu não estou entendendo quem eu sou. Olha, eu estou perdida na minha identidade. Então, é sempre uma comunicação. Então, quando ela busca se cuidar, e até a gente conversou que às vezes vem do externo para ir para o interno, ela está falando, ela está lutando. Às vezes ela vai ao salão, é uma luta. Não é uma bobagem, é uma luta. É a forma como ela encontrou de lutar aquele dia. Eu complementando essa questão, até para entender, assim, de que forma, por exemplo, alguém pode escutar essa nossa conversa e pensar assim, ou como que eu posso crescer, né, no amor próprio e tudo. Eu poderia dizer que há 3 passos, né? O primeiro é buscar a Deus, porque é em Deus que nós vamos, de fato, obter a fonte do amor, né? Em Jesus que nós conhecemos a nós mesmos de verdade, né? Ele nos revela quem nós somos. Então, o primeiro passo seria uma experiência de Deus. O segundo passo seria, às vezes, até um atendimento psicológico, que às vezes a fraqueza do amor próprio tem a ver com as feridas da alma, né? Traumas e tantas coisas que fazem com que, às vezes, a mulher se diminua e se coloque ali naquele lugar mais baixo, né? Mas um terceiro passo, que às vezes ninguém para pensar nisso, é a questão de ter uma boa amizade, né? No seminário tinha um irmão seminarista lá, que era engraçado a atitude dele, que me ensinou muito, né? Que ele fazia, quando um seminarista aparecia meio desarrumado, né? Não escovou o dente, não arrumou o cabelo, ele virava pro seminarista e falava assim, você não tem amigo, não? Por quê? Porque um bom amigo ia dizer assim, cara, tá ruim, tá, vamos arrumar isso aí. Então, às vezes, para recuperar o amor próprio, vale também a questão de ter uma boa amizade, né? Daquela pessoa que não vai ficar dizendo o que a gente quer escutar, né? Mas às vezes vai dizer assim, olha, aqui não tá legal, né? Vamos melhorar aqui e tudo mais, né? Então, eu acho que esses 3 passos podem ajudar muito, né? E buscar modelos de santidade também, não é, Mônica? O ser humano a gente olha para as crianças, não só a criança, mas muito do ser humano, ele é imitador. Ele imita. Então, é natural, a gente vai convivendo com as pessoas, a gente começa a ter atitudes, comportamentos, porque tá naquele grupo. A mulher tá comparando com a internet, tá ali, né? Então, às vezes tem pessoas boas, eu falo que a internet, o Instagram, principalmente para mim, o YouTube, é uma grande universidade, porque, olha, podcasts como este aqui, acrescenta muito no dia. A gente tá lá, às vezes na cozinha, bota o podcast lá e vai ouvindo, vai aprendendo, entendeu? Não tenho tempo para ler o livro, mas eu tô botando ali no carro. Então assim, quanto a gente precisa de comparação, a gente é um ser comparativo e a gente é imitador, então a gente precisa de bons exemplos, de modelos. E a igreja é muito sábia, né? Ela nos deu setas, eu falo que os santos são setas que Deus colocou para que a gente siga aqueles exemplos. Eu tô vendo aqui Santa Rita de Cássia, né? Eu sou muito devota dela, gosto muito das Santas Mães, Santa Rita é uma delas. Mas nós temos santas recentes, Santa Giana, Beretta Molla, Santa Zélia. Santa Zélia tem tanta documentação, tem tanto escrito, e você vai ver o dia a dia. Santa Zélia morreu com câncer de mama, que é uma realidade mais atual do que essa.
conviveu com aquilo. E aí, quando você vai vendo as santas mães, aí a gente entra um pouco no que a gente estava falando também, assim, dessa questão do amor próprio, não só do amor próprio, mas do amor ao próximo também, amor a si, a Deus e ao outro. E a mulher é chamada a amar, a se doar, a servir. E quando a gente não faz isso, a gente está indo de encontro à nossa natureza. Então a gente precisa aprender que o amor é servir. Então, quando a sua casa levantar, eu acordava, às vezes ficava final de semana de manhã de pijama dentro de casa. Então eu já ia de pijama. E aí, ali, esculhambado e tudo. Gente, ninguém merece, né? Esse é um exercício, que eu passo com as mulheres. Eu falo assim, trocar de roupa, entendeu? Troca de roupa, não vai precisando de ali. Olha, Jesus ressuscitado nos apresenta uma coisa fantástica no Evangelho, né? Quando ele ressuscitou, ele dobrou lá a sua caminho, bem do ladinho lá. Então, assim, a gente brinca, mas eu costumo ensinar isso, né? O primeiro passo do ressuscitado é arrumar a própria cama. Então, isso é amor próprio também, né? Eu vi um psicólogo, inclusive, falando esses dias assim, se de manhã cedo você não consegue vencer a sua cama, como é que você vai vencer o resto do dia? Isso. né? Acho que o Jordan Peterson, ele tem lá as 12 regras, acho que uma das primeiras é arrumar o quarto. Se você quer conquistar o mundo, mas não consegue organizar o seu quarto. Então, assim, dos santos, esses modelos, eles são muito importantes para nós, especialmente as mulheres. Quando você vê as santas mães, eu falava, gente, a gente tem que ter nos cursos de noivos, tem que falar das santas mães, das santas famílias. Aqui em Brasília, o padre Fernando, lá dos bombeiros, ele tem feito, de vez em quando eu vou lá, ele me chama para falar de Santa Zélia, de São Luís, porque eles precisam entender o que é uma família santa, o que é um casal santo, o que uma mulher pode contribuir para que essa santificação. E o Papa Pio IX, se eu não me engano, ele falava, dai mães verdadeiramente cristãs que eu salvarei o mundo. Então, a restauração da mulher é a restauração da sociedade, é da humanidade, porque o papel da mulher é muito importante em tudo. Então, quando a gente enxerga isso, e a mulher, a dignidade como filha de Deus, a importância do seu papel, vale a pena. Vou sair daquele mimimi, sair daquela, eu sou vítima, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, eu estou aqui, Deus me colocou aqui para fazer a diferença onde eu estou, no meu trabalho, na minha casa, com meus filhos, aonde eu tenho aqui, a gente está aqui falando num podcast, muitas pessoas vão assistir, mas tem gente que ninguém vai assistir no dia a dia, vai estar lá na sua casa, no seu cantinho, ninguém vai ver, Deus está vendo, você está fazendo por Deus. Então, ao levantar, trocar, colocar o pijama, ao arrumar a mesa, na minha família, no interior, não tinha isso de arrumar a mesa, às vezes comia no sofá, né, no prato. Então, eu aprendi, eu falei, gente, isso é um zelo, é um cuidado. Igual a gente tem um autocuidado, é um cuidado com a minha família. Eu vou colocar, não precisa de dinheiro, não precisa de coisa sofisticada, de colocar ali, de arrumar ali uma mesa simples, cuidado da casa, colocar um prato, fazer uma sobremesa, assim, tudo isso é amor. Então aí os filhos vão crescendo naquele ambiente, as suas filhas vão vendo aquilo, vê a mãe não tá só reclamando, que ela vê a mãe reclamando o tempo todo. Então o casamento deve ser uma coisa muito ruim mesmo. Né? Então, sim, será que a minha mãe é feliz? Então, que mensagem nós estamos passando para os nossos filhos? Então, a nossa vida impacta quem está ao nosso lado. Então, essa é uma mensagem que a gente precisa, é uma responsabilidade, não é um fardo. É uma responsabilidade que nós temos como filhos de Deus, para os nossos e aqueles que a gente convive, sabe? Então, a gente ter essa noção dessa importância do nosso papel ali, na nossa família e na sociedade que nós estamos. E decidir, né? E decidir. Determinada determinação. É igual você falar, não ficar de mimimi e tal, porque quando eu olho para isso, até no processo de você se cuidar mais como mulher, você precisa de um planejamento. O que eu mais escuto das mulheres é porque eu prefiro dormir mais do que acordar um pouco mais cedo pra, sei lá, arrumar o cabelo. Mas tudo que dá resultado, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um zelo, um cuidado, né? Então a gente precisa ter esse cuidado com a gente também. Então, todas as áreas da vida, todas essas áreas que a Mônica falou, né? Quando você vai cuidar da sua imagem, dessa sua comunicação visual, você precisa, sim, eu vou acordar um pouco mais cedo. Sim, olha, já vou separar essa roupa que vai ornar com o meu dia de amanhã, vai comunicar isso, é isso que eu quero comunicar amanhã, no meu trabalho, na minha família. Então, assim, é preciso ter trabalho. Não é assim, tem que ser simples. Não, tem que ser possível.
né? A gente precisa ordenar a nossa vida para o que é importante, né? E para ter uma grande recompensa, precisa de grandes sacrifícios, né? É justo que muito custe, que muito vale. Então, assim, aquilo que vem fácil, vai fácil. Então, assim, para que nós tenhamos grandes recompensas, né? Vai ser necessário um sacrifício grande, né? Eu até, o que a gente conversava antes aqui sobre a questão da vaidade, né? Eu até trago um pouco essa questão porque eu acho muito importante aprendermos sobre, né? Porque nós falamos muito do amor próprio, do cuidado com a própria imagem e tudo, mas isso pode parecer para alguém que seria um ato de vaidade, né? A vaidade é um pecado capital que diz respeito ao exagero no autocuidado, né? Principalmente com segundas intenções, né? E o amor próprio nada tem a ver com vaidade, né? Tem a ver com o mandato divino de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, preciso acolher esta proposição, né? De que eu preciso me amar de fato, porque Deus me ama e me chamou a amar também ao próximo. Então, e nesse amor próprio existe um autocuidado, um zelo, desde coisas muito pequenas e banais do dia a dia, né? Como, né, arrumar a própria cama, escovar o dente, né? Seja de coisas fundamentais e importantes, a decisão, né, de vocação, profissão e tantas coisas na vida. Isso tudo passa pelo amor próprio, né? Se eu não me amo, eu não vou me dar o passo, não vou dar o passo de às vezes tomar uma decisão importante na vida, né? Se eu não me amo, eu não vou me sacrificar por alguém. Então, não confundamos, né? A vaidade é um pecado que diz respeito ao exagero, né? Então, cuidado até com o termo, né? Às vezes, eu sou vaidosa, né? É melhor dizer assim, eu me cuido bem, né? Eu me amo, do que dizer eu sou vaidosa. Eu aprendi isso hoje. Eu aprendi hoje. Isso é muito legal, né, a gente saber que para tudo existe equilíbrio, né, padre? Tudo na vida, para tudo. E é importante também quando, por exemplo, o senhor está nos atendimentos, né, que alguma mulher chega, eh, com essa questão, né, com essa autoestima muito caída, como é que o senhor instrui, assim, o que que a igreja entende sobre isso, sobre se cuidar, né, não cair na vaidade? Bom, quando eu atendo esse tipo de situação, né? Como eu disse, né, o primeiro caminho é o da experiência com Deus, né? Porque se não se tem essa experiência com Deus, é difícil a pessoa perceber que ela precisa de cuidar-se. Porque às vezes ela tem uma autoimagem tão ferida que para ela tá bom, né? Está bagunçada, está às vezes se submetendo a uma violência, está numa situação de opressão, às vezes no trabalho. Quando a autoimagem está ferida, e não tem essa cura que vem de Deus, de fato a pessoa nem consegue perceber que ela está numa situação ruim, né? Então, às vezes, no atendimento eu acabo esclarecendo isso. Olha, você não precisa passar por isso, né? Você não foi feita por Deus para viver nessa condição, né? Então é preciso perceber que você precisa de mais, você vale mais do que tudo isso, né? Então, e a partir daí, né, passos nesse sentido, né? Lógico que os passos que eu vou indicar vão ser passos mais do ponto de vista espiritual, né? E também da recuperação desta humanidade ferida, né? Mas vão ser necessários outros passos. Às vezes, por exemplo, até já indiquei para uma pessoa como penitência fazer atividade física, né? Por quê? Porque o amor próprio estava tão fragilizado e ela não tinha condições de enfrentar a situação de obesidade e tudo mais. Então eu falei assim, a sua penitência vai ser fazer uma caminhadinha, né? Então, para quê? Para ela sair de casa, sentir o ar fresco do dia, o sol, e começar a perceber, olha, eu preciso de mais do que só ficar isolada lá na minha casa, entendeu? E uma coisa que é muito importante, que eu acho que os párocos nas suas paróquias, as comunidades, a essência da mulher é educar, formar. E uma das coisas que Santa Edith Stein fala é a importância da mulher formar outras mulheres. Então, quando a gente toma
posse disso e a gente toma conhecimento disso, a gente sabe que muitas mulheres não têm esses conhecimentos, né? Não têm acesso ao humilde, às vezes não estudou. Então, aquelas que têm essa possibilidade, a gente é chamada a essa missão de ajudar outras mulheres. Porque aí nós poderemos ajudá-las a botar luz. Quando a gente está na escuridão, né, você joga tinta na pessoa, vai pro escuro. Ela não sabe que tá suja. Aí você bota uma luzinha, aí você vê mais ou menos. E quando você vai chegando mais próximo da luz, você vai ver quão que tá ali o estado. Então, a gente precisa botar luz na vida dessas mulheres para que elas consigam enxergar as realidades que elas estão, o que elas podem mudar, enxergar que a gente precisa ter uma fé, precisa ter uma religiosidade, e que aonde termina o limitado da ação, começa o limitado da oração. Eu falo muito com Nossa Senhora, com os meus filhos. Muito que eu aprendi sobre educação com os filhos, sobre a questão do papel da mulher, meus filhos já estavam adolescentes. E eu falei, Nossa Senhora, é o seguinte, eu não sabia de nada disso até então. Então, a formação na idade da razão, muita coisa da criança das virtudes, e ali nessa primeira fase até os 10 anos. Então, assim, lógico, a gente era católico, dava formação, mas não era com a intencionalidade dessa de formar as virtudes, né? Temperança, a hora e tal nas crianças. Então, a piedade. Então, quando a gente não tem esse conhecimento, e a partir do momento que a gente vai adquirindo, é um processo contínuo, a gente tem que colocar na mão de Deus, especialmente da mãe maior, a mulher que é o nosso exemplo. O nosso molde é Maria. Ela é o nosso exemplo. E ela é nossa mãe e ela que é o nosso bem. Então, quando nós não conseguimos saídas, não conseguimos fazer, entregando nas mãos dela, ela vai resolver. Então, ela é das causas, né? Santa Rita das causas impossíveis, contar com os santos. Eu falo, gente, a gente tem um exército ao nosso lado. Tem os santos, tem os anjos, Nossa Senhora, né? Então, assim, não tem como a gente dar ruim, entendeu? A gente vai ter que passar pelas nossas cruzes, nossas provações, mas a gente vai passar, a gente pode escolher como nós vamos passar por elas. E aí isso é dar essa luz a essas mulheres, que elas têm uma força enorme, e não só que vem delas, mas que vem de Deus, né? O que eu acho muito interessante no que a Mônica falou é que essa questão da mulher, né, que já teve acesso a essa formação, também formar outras mulheres, é também no partilhar, no dividir, porque muitas vezes nós mulheres nos sentimos tão engolidas pela realidade, pelos problemas, que a gente acha que só acontece com a gente. A gente acha o meu pior, o meu problema é o pior, só eu que não consigo. E a partir do momento que tem ali uma mulher formando, você tem acesso também a outras mulheres, onde há partilha, um grupo de partilha mesmo, a gente percebe que todas as mulheres enfrentam realidades, né? Muitas vezes semelhantes, talvez diferentes na intensidade ou no contexto social, ou enfim, mas todas têm problemas. E ali de dividir, de perceber, nossa, não é só eu. Ou então de olhar para aquela mulher que está formando e falar, se ela conseguiu, eu também consigo. Se o testemunho da mulher que forma também, sabe? Falar, olha, eu saí daqui e eu consegui, então você também consegue. Então eu acho muito interessante ter acesso a isso, essa troca, sabe? Eu acho bem legal isso. Eu penso que há algo também que é fruto do amor próprio, que ajuda também nos passos seguintes, é a questão do permitir-se sonhar, né? Porque quem não se ama o suficiente não se acha capaz nem de sonhar e muito menos de realizar os sonhos, né? Isso é verdade. Então, a capacidade de sonhar, de certa forma, é também fruto de sermos imagem e semelhança de Deus, porque nós também somos criadores, vamos dizer assim, como Deus, né? E a nossa criação não é igual a Deus, né? Faça-se, a coisa se faz, né? A gente sonha como Deus e coloca as mãos à obra para realizar aquela obra da criação, né? Então, se nós não estamos sonhando, talvez seja um sintoma de que o amor próprio não está muito bem. Sim. E aquela questão, deixa a vida me levar, né? Essa música é o retrato, eu acho, muito do nosso dia a dia de hoje. Que a gente tá num ciclo tão, assim, frenético. Da própria falta de ordem. Falta de ordem, aí a gente vai fazendo as coisas, acordei, levantei, não sei o que, a gente tá se deixando levar. Aí a gente não é mais protagonista da nossa vida.
Ou quem é que tá, né? Está com as rédeas. Quem tá com a rédea? Não, então, assim, a gente vê, a gente tem que às vezes parar e falar assim, opa, peraí, dá um chacoalhado assim, né? Santa Francisca Romana, ela levou o tapa do anjo da guarda dela, né? É uma santa mãe também. Então, assim, de vez em quando, meu anjo, você podia dar um estafanão em mim de vez em quando. Mas a gente não tem essa graça que Santa Francisca teve, né? Quiçá tivéssemos, mas a gente às vezes precisa dar uma acordada. Falou, acorda pra vida, peraí. Eu preciso construir onde eu quero chegar. Meus filhos, a importância da educação dos meus filhos. Eu vou ter que fazer algo, vai ter que ter sacrifício. Né? Eu quero que meus filhos convivam com pessoas que tenham princípios e valores, pelo menos nessa fase inicial da vida deles, até a adolescência. Como é que eu faço? Vou receber gente em casa. Dá trabalho receber gente em casa, dá trabalho cozinhar, dá trabalho limpar depois, mas assim, foi um ônus que eu quis, que eu assumi porque eu tinha um propósito. Então, a gente tendo um propósito e das pequenas coisas, né? Santa Teresinha é a santa das pequenas coisas, né? A pedagogia dela é do pequenininho, não precisa ir longe, é acordar, não vestir pijama, é caminhada, é fazer comer, pelo menos nas horas céu, batom. Sim, a gente pode fazer e devagarzinho, e não é aquela coisa, e também, não, gente, não vai ser do dia para a noite. Esse processo de cura, processo de vida, piedade, vai ser até o último suspiro da nossa vida, nós vamos estar ali trabalhando e lutando, entendeu? E não adianta querer virar a chave e automático, porque hoje é assim, né? Tudo é no controle remoto. Nem o carro, mas não temos mais que fazer esforço. E então, assim, a gente quer que tudo é para ontem. Então, Uma vida sem sacrifício. é o play e o pause. Eu não tenho nem mais a questão de você, eu vou ter que fazer um esforço para ver um programa, né? Porque o programa tá gravado, eu vejo na TV a cabo, na hora que eu quiser. Então, antes você se programava, às vezes eu vou reservar um horário para aquilo. Não tem mais. Então, assim, a gente perdeu, a gente quer tudo para ontem. E esse automático é que inibe os sonhos. É. A gente não sabe, né? E não sabe como fazer para chegar. E uma coisa que eu faço com as mães, que eu não tô tendo agora depois do colégio do Veritas, eu não tô tendo mais tempo de fazer isso, é mentoria, é construir um plano de vida. São José Maria Escrivá falava desse plano de vida para a vida de oração. Aí eu trouxe ele para a vida toda. Para a oração, porque uma vez eu fui me confessar, o padre me perguntou assim, você reza o texto? Aí eu falei, reza. Ele, mas que horas? Tipo assim, na hora que der, no dia. Mas você, na hora que der, vai ter um dia que várias vezes vai acontecer de você não rezar. Então você tem que marcar o horário, você tem que ordenar ali a sua vida para você colocar aqueles 5 dedos da ordem no seu dia a dia, nem que seja no checklist. Então, vai ter um horário para rezar o terço. Vai ter, e primeiro as coisas de Deus, né? Deus o primeiro. Então, vamos acordar, às vezes acordar mais cedo. No dia a dia não deixa eu rezar, vou levantar mais cedo para rezar. Não consigo rezar o terço, vou rezar o terço no carro. Então, assim, esse plano de vida você vai ter. Eu sou filha de Deus. A minha meta é o céu. O que eu preciso fazer para chegar ao céu? Aí nós vamos fazer. O dia a dia, você é profissional, você é mãe, né? Você é esposa, você faz apostolado. Então, a gente tem que ter metas e curtas e pequenas, né? Curto, médio e longo prazo, para essas realidades das nossas vidas. Então, é possível fazer isso, né? Então, São José Maria já incentivava isso. Então, vamos seguir esses exemplos, para que a gente possa também trazer para o nosso dia a dia, né? Eu sei, gente, que esse é um assunto que rende uma longa conversa, né? Mas nosso tempo já está terminando. Quero agradecer a participação de cada um de vocês. Mônica, obrigada. Queria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres que estão nos assistindo. A mensagem que eu gostaria de deixar para as mulheres é assim: você, né, ali, vamos ver a câmera que está aqui, você é muito importante. Você tem um papel muito importante na sua família, aonde você mora, no mundo. Você nasceu porque Deus tem um propósito para você. E você é muito importante para Ele. Então você precisa tomar posse dessa sua dignidade. E diante dessa dignidade, você vai ver tomando posse desse amor, dessa dignidade, você vai ver por que o São Pio falou, né? Dai-me mães verdadeiramente cristãs que eu salvarei o mundo. A mulher é o pivô da sociedade. Então, assim, a mulher restaurada, a mulher que se ama o outro, que se doa, ela vai fazer a diferença. É daí que nascem os santos. É verdade. Então, seja santa. Amém. Padre Taison, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, pela sua presença. Deixa uma mensagem também final. Bom, como já foi dito, né, você tem um propósito, né? Você, mulher, tem um propósito divino. E a pergunta que eu deixo para você
qual o legado que você vai deixar a partir desse propósito, né? Porque se nós temos uma missão aqui, nós temos algo a realizar, se fazemos o bem, vamos deixar um legado de bem, né? Para outros se inspirarem, né? Então, qual o legado, né, que você quer deixar, né, quando cumprir a sua missão? Então, aproveita esse propósito divino, esse amor que Deus derrama sobre ti para cumprir bem essa missão e deixar um legado bom para a humanidade. Obrigada, Padre Laís, e muito obrigada também pela sua presença. Deixa uma mensagem também para quem está nos assistindo. Bom, eu agradeço muito, fiquei muito feliz de estar aqui, de dividir um pouco com as mulheres, e o meu recado é: busquem a identidade de vocês em Deus, e todas as outras coisas vão acontecer. E o seu externo precisa refletir principalmente o interno. Então, cuide muito bem do interno, busque quem você é em Deus, que todas as coisas vão fluir bem. Muito obrigada pela participação de cada um. Obrigada. E assim nós encerramos mais um episódio do Não Temas Maria. Que conversa linda, profunda e necessária que nós tivemos hoje, não é mesmo? Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha tocado o seu coração, iluminado sua caminhada e despertado em você o desejo de se redescobrir ou quem sabe se descobrir a beleza que Deus sonhou para a sua vida, né? E você, mulher, ou que conhece alguém, né, que vive em alguma situação de violência, de sofrimento, ou simplesmente precisa de um espaço de acolhimento e orientação, o Não Temas Maria está à sua disposição. Procure a sua paróquia, converse com o seu pároco ou entre em contato com a gente pelas redes sociais.